Isso, versículo 1 mesmo. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. É bom demais buscar a Deus, amém? Será que Deus vai encontrar uma igreja sedenta pela presença dele aqui? Amém? Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu uma instrução a seu filho, Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça o que o Senhor teu Deus lhe exige. Ande em seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, à sua ordenança, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá sua promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a tua alma, você jamais ficará sem descendente em trono de Israel. Amém? Glória a Deus. Essas foram as últimas palavras de Davi para Salomão. As últimas. E quando eu começava a meditar nessa semana, na palavra do Senhor, né, na verdade sobre muitas coisas estavam acontecendo. Domingo foi dia dos pais, né? Glória a Deus, a todos que são pais. Deus abençoe a vida de vocês. E Deus me falava algo, o quão importante é o legado, né? Aquilo que a gente deixa para as próximas gerações, aquilo que a gente deixa para as pessoas que vão vir. Não somente para aquele que tem filho, mas para todos nós. O que será que a próxima geração vai falar de nós? O que será que a Emily, que a Rebeca, o que será que eles vão falar de nós? Como será que era na nossa geração? Ah, na geração dos meus pais, na geração de fulano, como será que era? O que será que a gente está deixando para trás? Eu, infelizmente, não tive a graça de ter nascido num lar evangélico. Amém, glória a Deus. Meu pai não foi dos maiores exemplos de cristãos do mundo, né? Tinha muitos defeitos e tal, mas não pôde me deixar muitas lições sobre a vida cristã. Ele nem era lá bem um cristão, mas ele me deixava algumas palavras, e alguma delas foi justamente aquilo que Davi falou para Salomão: seja homem, né? Ele não tinha todo o ensinamento bíblico e tudo mais, mas ele falava: seja homem, né? Eu acho legal, né, principalmente quando o Denis começa a falar sobre o pai dele e tal, eu acho muito legal, acho muito bacana isso, né, porque foi um legado que foi deixado, né, e a minha vida hoje é abençoada por causa disso, por causa de um legado que foi deixado para trás. E o que será que o que será que você estamos deixando? O que será que eu estou construindo? O que será que a minha vida está construindo? O que será que as minhas palavras estão construindo? O que será que eu construo no meu trabalho? O que será que eu construo na minha casa? O que será que eu construo na minha família? O que eu estou construindo na minha igreja? O que eu construo por onde eu passo? O que será que as minhas atitudes estão construindo? Será que está construindo algo que é sólido? Será que está construindo que é algo que alguém possa se inspirar? O Denis está passando aqui um estudo sobre a história da igreja, né? Eu amo muito a história da igreja. Eu amo muito a vida de muitas pessoas que passaram e que deixaram um legado muito importante para mim. Se hoje eu tenho a palavra de Deus acessível é por causa que pessoas entregaram a vida, porque não aceitavam que as pessoas não pudessem ter acesso à palavra de Deus. Muitos homens que eu e que você nunca nem ouviu falar. É muito legal porque tem a história de uma menina muito legal. Nossa, agora não vou lembrar o nome dela. Meu cérebro não é tão bom assim. Mas que ela vivia num país de Gales e ela tinha muita vontade de ter uma Bíblia, né? Ela queria ter uma Bíblia. Mas a primeira dificuldade é que ela não sabia ler. Então o que ela fez? Ela ficou no pé do pai dela para que colocasse ela na escola. Ela ajudaria ele no comércio, porque ela ajudava o pai dela no comércio para poder colocar comida em casa. Ela falou: pai, vai, eu trabalho o meu período, estudo o meu período, porque eu quero aprender a ler para poder ler a Bíblia, né? E aí, beleza, ela ficava meio período trabalhando, meio período estudando. E aí, agora, qual que é a segunda dificuldade? Ela precisava de dinheiro para comprar a Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás,
a gente não tinha facilidade de comprar qualquer livro que seja. Para comprar um livro era muito caro. Era muito caro você ter um livro. Era comparado em algumas épocas, você ter um livro a você ter hoje um carro, era muito caro. Tanto que em alguns momentos a igreja, tipo, uma pessoa tinha uma folha de uma Bíblia, outro tinha outra, e as pessoas começavam a trocar, eu estou aqui com uma folha de Salmos, você está aí com uma folha de Coríntios, tal, vamos trocar, porque era muito caro, né? Então ela passou um ano, tal, ali trabalhando, juntando dinheiro, só que aí o pai dela ficou doente. Ela teve que pegar todo aquele dinheirinho que ela tinha trabalhado para comprar uma Bíblia e ajudar em casa e tal. E aí foi de novo ela estudando e trabalhando e juntando o dinheirinho dela para comprar uma Bíblia. E aí no belo dia ela virou para o pai dela, e ela já devia ter em torno de uns 12, 13 anos, e falou, pai, eu quero comprar uma Bíblia. Eu já juntei aqui um dinheirinho e tal. Só que ficava do outro lado do país, alguém que tivesse uma Bíblia. Não era igual hoje que qualquer lugar a gente abre ali a internet e vai lá e compra uma Bíblia, qualquer coisa. Eu já perdi a conta de quantas Bíblias eu comprei. E era difícil. E ela torrou tanto, o pai dela torrou tanto, pegou tanto no pé dela, que até que, enfim, o pai falou, tá bom, vai. E ela foi, né, com um pouquinho de dinheiro e tal. Na hora que ela chegou na casa de 2 missionários, eles falaram, pô, eu não tenho mais, a última que eu tinha eu já vendi, né, já tem dono. E ela ali triste, contou a história para eles. E eles ficaram comovidos e falou, peraí, eu tenho uma Bíblia minha ali, eu vou dar para você. E naquele dia, aqueles 2 missionários decidiram, falaram, peraí, a Bíblia não pode ser de difícil acesso para todo mundo. Então eles fundaram a primeira sociedade bíblica. E até então decidiram a fazer com que a Bíblia fosse acessível para todo mundo e a traduzir a Bíblia em todos os idiomas possíveis. Hoje a Bíblia ela é encontrada em mais de 200 idiomas, né? Graças àquela menininha que se esforçou para que ela só queria ter a Bíblia. Uma pessoa que tinha fome e sede de Deus. Uma pessoa que tinha fome, ela só queria ler, ela só queria saber um pouco mais do Senhor. Eu odeio ler, não sei se vocês sabem, mas eu odeio ler. Eu não gosto de ler, eu tenho um monte de livro em casa, eu fico lendo e buscando ler. Não porque eu gosto de ler, porque eu odeio ler. Para mim, eu não gosto. Para mim é um martírio ler, é difícil para mim. Mas eu me esforço todos os dias para ler. Não por causa de querer saber mais do que alguém, não, pelo contrário. É por causa que eu quero saber mais de Deus. Eu quero saber mais de quem Ele é, eu quero saber mais do seu desejo, eu quero saber mais dos seus caminhos, eu quero conhecer Ele cada vez mais. Amém? E eu fico pensando, o que será que eu estou deixando para trás? Aqueles homens deixaram tantas coisas para trás. Lutero, Calvino, entre outros. O quanto que esses homens deixaram coisas importantes para trás. John Hus, entre outros. O que será que eu estou deixando para trás? E uma pergunta que eu já fiz algumas vezes. Se eu fosse o último cristão do mundo, o que seria do Evangelho? Se você fosse o último cristão na Terra, o que seria do Evangelho? Houve épocas das perseguições da igreja que somente uma acusação o levava a ser morto. Será que existe na minha vida acusações o suficiente de que eu sou um cristão? Será que na minha vida existem provas que eu realmente sou um cristão? Será? Será que se alguém olhasse para a minha vida e falasse, será que tem prova lá? Será que ele é cristão mesmo? Vamos ver, peraí. Ele posta uns versículos na rede social, peraí. Jesus postava versículos? Não. Ele veste camisa dizendo que Jesus é o Senhor, peraí. Não, isso aqui não está escrito na Bíblia. Ele ama o próximo? Não. Ele mente? Mente. Ixi, peraí, não existe prova que ele é um cristão. Ele se santifica? Não. Ele ajuda seus irmãos? Não. Será que na minha vida existe isso? Existem as provas de que eu sou um cristão? Será que se hoje nós fôssemos perseguidos, será que eu seria condenado? Amém? É necessário que a gente construa algo. É necessário que a gente deixe alguma coisa para a próxima geração. Se vai ter a próxima geração, eu não sei. Se Jesus vai voltar antes, eu não sei. Só Ele o sabe. Mas é necessário que a minha vida construa algo. Que a minha vida deixe algo. Não somente para mim, eu não posso ser egoísta. Mas que construa na vida da pessoa que está do meu lado. Que construa na minha igreja. O que será que eu estou construindo? Será que eu estou fazendo alguma construção que tenha alicerce? Ou será que qualquer vento pode derrubar aquilo que nós estamos construindo? É necessário que a gente deixe um legado. É necessário que a gente deixe algo, amém?
E aí eu começava a me perguntar, falava, Deus, mas essas pessoas, quantas pessoas foram inspiradoras e sensacionais durante a história? E eu ficava pensando, falei, nossa, como que eu queria ser somente um pouquinho dessas pessoas. Pessoas que não negaram a Jesus nem diante da morte, nem diante da tortura. Sabe, foi muito engraçado, o Wesley está ali de prova. Eu fazendo FIS e com muita dor. Ela perguntou, que time você torce? Eu percebi que ela era corintiana, eu falei, Corinthians. E eu não sou corintiano. Aí eu falei, o Bolsonaro. Sou Lula livre. Brasil feliz de novo. Diante da dor ali que estava, né? Fiz ainda durante aquela brincadeira. E depois eu comecei a pensar, eu falei, mas e se fosse por amor a Cristo, eu estivesse sendo torturado de verdade, será que eu negaria meu Senhor? Uma coisa é time de futebol, outra coisa é o meu Senhor. Será que diante da dor eu negaria o meu Senhor? Será que diante das aflições eu negaria meu Senhor? Quantas vezes a gente nega o Senhor? Quantas vezes diante do pecado? A gente julga Judas por ter vendido Jesus por 30 moedas, mas nós vendemos Jesus por muito menos. Por muito menos a gente nega. Aí você fala, não, Diego, mentira, eu nunca neguei Jesus, ninguém nunca apontou uma arma para minha cabeça, é? Mas a sua Bíblia, ela está aberta na sua casa ou será que ela já está cheia de poeira? A sua vida com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Deus, como que ela está? Ou será que você prefere fazer todas as outras coisas ao invés de conversar com Ele? Você está trocando Jesus. Você troca Jesus por Netflix, você troca Jesus pelo pecado, você troca Jesus pelo beijo na boca, você troca Jesus pelo videogame, você troca Jesus pelo futebol, você troca Jesus pelo time de televisão, você troca Jesus por tantas coisas bestas. E a gente às vezes quer falar de Judas. Sendo que a gente está trocando por coisas tão bestas, tão insignificantes. Mas existiam pessoas que por nada trocaram Jesus. Por nada. Que por nada trocavam a Deus. Beleza, põe Isaías 6, por favor. Pode ser desde o versículo 1. E essas pessoas me inspiravam. E não somente essas pessoas. Mas também quando a gente olha para a Bíblia, existem alguns seres que me causam inveja, uma inveja santa. E um deles é os serafins. Isaías, ele teve uma visão. Vamos ler aqui Isaías 6:1, fala que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes se enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Amém? O mais legal é que João, ele teve essa mesma visão, aproximadamente uns 600, 700 anos depois. E sabe o que estava acontecendo ainda? O culto não tinha acabado. 700 anos depois, aqueles serafins que significam aqueles que queimam, aqueles que queimam em louvor, aqueles que são chamas de louvores, ou seja, são como se fossem anjos, seres de fogo. 700 anos depois, o culto ainda não tinha terminado. A música não tinha mudado. Eles ainda estavam na mesma. Às vezes as pessoas reclamam de louvores que ficam se repetindo a mesma coisa, né? Aqui eles estão cantando a mesma coisa. Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Durante 700 anos, pelo menos, eles estavam cantando o mesmo louvor, sem parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. E eu comecei a me perguntar, Senhor, por que eles não pararam? Por que nem um minuto eles pararam de cantar? Porque a todo tempo eles estavam cantando Santo, 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 Santo. E por que eles não cansavam? Por que eles não cansavam? O que fazia eles passar tanto tempo cantando Santo? O que será, igreja, que faziam aqueles seres cantar Santo? Você acha que era automático? Você acha que era automático, que era uma ordem de Deus, a vocês não podem parar de cantar e eles não conseguiam parar de cantar? Ou você acha que eles estavam vendo algo tão maravilhoso e quando eles cantavam Santo, eles tinham vontade de cantar mais uma vez Santo? E quando terminava, eles queriam cantar mais uma vez Santo? Eles não eram robô, igreja, eles eram seres que queimavam. Senão Jesus colocava lá uma JBL lá e ficava cantando lá o CD do Alessandro, se Jesus precisasse de algum robô. Não, é porque eles desejavam cantar Santo, é porque eles ansiavam cantar Santo. É porque eles não paravam diante daquilo que ele via. E foi aí que eu comecei a pensar. Para a gente construir algo, para a gente deixar algo, é necessário que a gente veja algo. É necessário que a gente veja algo.
E aí começa a pregação, porque não é muito bem uma pregação, nada mais é do que eu quero compartilhar com vocês a minha oração diante com Deus. Aquilo que eu tenho pedido para Deus. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu preciso te ver. Eu preciso te contemplar, eu preciso te ver. Eu preciso ser como esses serafins que não se cansavam diante da tua glória. Deus, eu quero ser insaciável da sua presença. Eu quero ter essa fome, eu quero ter essa sede. Quando eu cheguei, eu estava cantando isso. Eu não tenho nada, eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede. E eu falei, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. O que eu posso te oferecer, Senhor, que o Senhor já não tenha? Tudo que eu tenho, Deus, o que eu posso oferecer é uma fome e uma sede. Mas, Deus, ainda é muito pouco, eu quero muito mais. Eu quero ser sedento pela tua presença, assim como esses serafins eram. Não se cansar diante do Senhor. Mas a gente se cansa se o culto demorar mais que 2 horas. A gente vai ficar apressado, pensando que hora a gente vai chegar em casa. Sendo que quando a gente olha os antigos, quando a gente olha o avivamento da Rua Azusa, só o primeiro culto durou 72 horas. Eles só pararam na hora que o chão quebrou lá e falaram, opa, peraí, eu acho que o Senhor já está falando que a gente é para a gente ir para casa. Pessoa sedenta da presença de Deus. E é isso que eu gostaria de pedir para vocês. Que vocês começassem a buscar mais a Deus e falar, Deus, desperta em mim essa fome e essa sede. Porque eu não quero perder para esses serafins. Eu não quero perder para eles. Não que eu esteja competindo com eles, mas não é possível. Eu quero isso para mim. Eu quero estar diante da sua glória. Eu quero te ver e te contemplar. Amém? Beleza, vai para Mateus 26, se não me engano, versículo 6, por favor. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado sobre a mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e dinheiro dados aos pobres. Percebendo Jesus... Pode parar por aqui mesmo. Porque o que eu quero focar aqui, na verdade nessa tradução não fala, mas em algumas falas, ou se eu não me engano, ou talvez esteja em outra passagem, fala que ela quebrou aquele vaso. Aqui você está falando que ela derramou. Mas eu não lembro se é Lucas, onde está, que fala que ela quebrou o vaso. E aí eu comecei a pensar, eu falar, por que ela quebrou o vaso? Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que ela quebrou aquele vaso? Não era só derramar? Por que ela teve que quebrar aquele vaso? Era só derramar. Porque o vaso também era caríssimo. Não somente o perfume que lá estava. O vaso também era caro. E aí, foi que Jesus começou a ministrar no meu coração. Só ela sabe por que ela quebrou. Porque só ela sabe de onde ela foi tirada. Talvez você não tenha entregado tudo para Jesus, porque você ainda não valorizou de onde Ele te tirou. Um dia Jesus foi falar com uma mulher samaritana, e ela deixou o cântaro para trás. E a gente ainda tem se apegado ao cântaro, a gente tem se apegado às nossas vidas, a gente tem se apegado às nossas práticas, a gente tem se apegado a tantas coisas. E a gente não tem essa capacidade de quebrar o cântaro, essa capacidade de quebrar o que for necessário, aquilo que nos prende às vidas passadas. A gente não tem a capacidade de como Moisés. Moisés seria o faraó, gente. A história mostra que a mãe dele, que tem um nome muito difícil, que eu não vou tentar pronunciar aqui, senão eu vou errar, ela não tinha filho homem. O único filho homem que ela tinha era um filho que ela tinha achado nas águas, Moisés. E se ele não sai então do Egito, ele seria faraó. O que faz um homem largar as riquezas do Egito para viver no deserto? Se não algo que ele viu, se não algo que ele sentiu, se não algo que ele creu. O que fez aquela mulher quebrar aquele vaso de alabastro? O que fez aquela mulher deixar seu cântaro para trás? O que fez Moisés largar todas aquelas riquezas do Egito? O que fez? O que será que fazia Davi a todo momento estar cantando hinos de louvores a Deus? O que fez os discípulos? O que fez? Os discípulos largaram toda a sua vida para trás.
O que será que fez Policarpo morrer queimado? O que será que fez tantos morrerem queimados? O que será que eles viram? O que será que eles sentiram? Eu sei que eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero ver o que eles viram, eu quero contemplar o que eles contemplaram. Eu quero mais do meu Senhor. Amém? Deus ele fala que nos últimos dias ele restabeleceria o tabernáculo caído de Davi. Eu até fiz um estudo uma vez com o pessoal sobre isso. Porque eu perguntei para Deus por que o tabernáculo de Davi e não o templo de Salomão, que tinha tanta glória, tanto ouro, tanto tudo. E aí quando eu fui voltar lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu fui voltar lá atrás e ver o que era o tabernáculo de Davi. Não era nada cheio de riquezas, era simples, era somente uma tenda, onde a Arca da Aliança estava, mas o louvor nunca parava. 24 horas por dia tinha louvor a Deus. E não era qualquer louvores, mas era a minha alma anseia por ti. Era, se eu lembrar 42 que fala, precisa pôr não, beleza, que agora não lembro de cabeça. Oi? Isso. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Eu falei, Deus, eu sou essa terra seca que anseia por ti. Eu anseio por ti, Deus, e eu quero mais do Senhor. Uma vez conversando com o Rafa, ele não estava aqui, a gente entrou numa discussão, será que Deus está esperando da igreja ou a igreja está esperando em Deus até que Jesus venha? Será que Jesus está esperando algo da igreja? Ou será que a igreja está esperando que Jesus venha? O que será que é necessário até que Ele venha? Eu não sei, o que eu sei é que eu quero fazer com que Ele venha. Eu quero que o meu coração anseie Ele de tal forma com que Ele se faça presente. É necessário que a gente busque Ele como se não houvesse amanhã. Mas o que será que te impede a largar tudo para trás para poder buscar Ele? Com toda a sua força, com toda a sua alma. Para você voltar a ler sua Bíblia, para você voltar a ter uma comunhão com Deus diária, para você começar a construir algo. O que será que te falta? E Deus me falava que o meu problema, né, não vou nem falar das pessoas, eu vou me colocar no meio, é que muita coisa me importa. Talvez eu me importe com muitas coisas. Talvez tenha muita coisa, o que é isso? Talvez tenha muita coisa que seja importante para mim. E foi aí que eu falei, não, peraí. Eu preciso buscar a Deus como se nada mais importasse. Eu não posso mais buscar a Deus pensando no meu trabalho, eu não posso mais buscar a Deus pensando numa cura, eu não posso mais buscar a Deus pensando em qualquer outra coisa. Eu quero buscar como se nada mais importasse. É necessário que a gente busque a Deus como se nada mais importasse, mas o nosso problema é que tem muita coisa ainda nos importando. A gente se preocupa com a nossa reputação, a gente se preocupa com o que os outros vão falar da gente, a gente se preocupa com, mas o que será que você for falar de Jesus na rua? O que será que você for falar de Deus no meu trabalho? A gente está se preocupando com a nossa imagem, a gente está se preocupando com tantas coisas, mas é necessário que a gente busque a Deus como se nada mais importasse. Porque se você se preocupar com a sua reputação vai te levar para o inferno. Eu não tenho vergonha de ser cristão, eu fico muito feliz quando as pessoas sabem que eu sou cristão. Eu não tenho vergonha disso. Ele não teve vergonha de mim na cruz, por que eu vou ter vergonha dele? Todos os indícios históricos indicam que Jesus foi crucificado nu. A nossa visão que tem dele coberta por causa que a igreja católica cobriu, mas provavelmente ele estava nu. E ele fez isso por mim, por que eu vou me envergonhar dele? E por que tem tantas coisas importando para mim? Eu preciso buscar a Deus como se nada mais importasse. É necessário que eu busque Jesus como se nada mais importa. Seja carro, seja tudo. E é engraçado que a igreja de hoje, ela só tem pregado carro, prosperidade, isso e aquilo. E tem pouca pregação de que a gente precisa buscar a Deus como se nada mais importasse. É necessário que eu abandone o pecado, é necessário que eu abandone tudo e busque a Deus como se nada mais importe. Porque é necessário que a gente mostre Deus para o mundo. Às vezes a gente fica se pegando, questionando, né, por que as pessoas não acreditam em Deus, por causa do ateísmo, agnóstico, sei lá, todas essas coisas, a gente fica se questionando. Mas a grande culpa de tudo isso é nossa.
Porque será o que Cristo a gente está mostrando para o mundo? Né? A gente tem o relato de Gandhi que diz que ele não foi cristão por causa que o Cristo que ele viu nas pessoas não era aquele que estava na Bíblia. Então ele decidiu ser hinduísta, né? Alguém que só Gandhi, né? Só influencia só a segunda maior nação do mundo. Cara, que Jesus será que a gente está mostrando para o mundo? Uma coisa, o Jesus que a gente mostra aqui dentro da igreja, mas fora da igreja, qual que será que é o Jesus que a gente está mostrando através das nossas atitudes? Será que as pessoas do nosso trabalho olham para a gente e vê Jesus? Será que as pessoas na nossa casa olham para a gente e vê Jesus? Será que é possível ver Jesus na minha vida? Será que é possível ver Jesus na sua vida? É dado a nós essa responsabilidade de mostrar Jesus para o mundo. Porque se o mundo está como está, a culpa não é do mundo, a culpa é nossa. A culpa é da igreja, porque que Jesus a igreja está mostrando? Quando você fala em qualquer lugar que você é evangélico, qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Você está indo dar dinheiro para o pastor, né? É o Cristo que a gente está mostrando para o mundo. Mas eu não sei vocês, eu não quero aceitar isso para a minha vida. Eu quero mostrar Jesus como Ele é. Nem que seja necessário que eu busque a Ele de uma forma como que nada mais importe, que eu tenha que largar a mão de tudo, que eu tenha que quebrar o meu vaso, que eu tenha que quebrar a minha vida, se isso necessário for. Eu sei de onde Deus me tirou. E por isso que eu tenho falado para Deus, Deus, se for necessário quebrar o que for preciso, eu estou aqui, Deus, quebra. Mas eu quero contemplar a Tua face. Eu quero ver o que aquele serafim vira. Porque para cantar sem parar, santo, santo, é porque Ele é muito mais do que uma presença, Ele é muito mais do que uma religião, Ele é muito mais do que uma placa na igreja, Ele é muito mais do que lágrimas nos olhos, Ele é muito mais do que um arrepio, Ele é muito mais do que uma pessoa, Ele é. E por causa que Ele é, que os serafins não cansam de cantar. E eu quero ser esse sedento pela presença de Deus. Eu quero ter isso em mim, essa fome, essa sede insaciável pela presença dEle, a ponto de trazer Ele para a terra, a ponto de trazer Ele para mim, a ponto de não mais eu viver, mas que Ele viva em mim. Assim como Paulo falava, eu não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e por isso as pessoas viam Cristo em Paulo. E ele podia falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que eu posso falar para as pessoas que estão à minha volta para me imitar? Será que as pessoas podem me imitar? Será que as pessoas podem imitar o Diego? Será que eu estou conseguindo apontar para Jesus? Ou será que eu sou tudo aquilo que não se deve seguir? Eu sou totalmente o contrário. É necessário que a gente seja um norte para esse mundo, para poder apontar para Cristo. Nem que para isso a gente tenha que quebrar aquilo que seja mais importante na minha e na sua vida. Eu não sei o que tem te separado de poder contemplar aquilo que Isaías contemplou. A Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias era primo de Isaías. Isaías, no começo do seu ministério, ele era um dos profetas que mais tinha vida boa. O rei era primo dele, era parente dele, né? Enquanto os outros profetas passaram por muitas dificuldades, né? Porque o rei o perseguia, assim como Elias, entre outros. No começo do seu ministério, Isaías tinha vida muito tranquila, até o ano da morte do seu primo. O que será que Deus vai ter que mover para que a gente comece a buscar Ele como se nada mais importasse? Que deserto que será que Deus vai ter que nos levar para que agora as coisas vá? Será que vai ser necessário Jesus nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para uma zona de dor, para que a gente consiga ver o Senhor sentado no alto sublime trono? Será que vai ser necessário a gente passar por um deserto, para que a gente veja Ele sentado no alto sublime trono? Eu não sei. Antigamente eu tinha muito medo, eu mesmo não cantava alguns louvores, como Quebra o Meu Vaso, entre outros, que fala que tem que quebrar a vida. Mas ultimamente tem sido tão importante para mim ver o Senhor sentado no alto e sublime trono, que eu tenho falado para Deus, Deus, não importa, se for necessário quebrar, quebra, mas para mim a coisa mais importante eu quero ver o Senhor sentado no alto e sublime trono. A ponto de que essa luz reflita em mim, para que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Porque é necessário que a gente construa algo, é necessário que a gente mostre para esse mundo algo. Jesus é real. E Ele está aqui. Nem que isso jogue minha reputação lá para baixo.
Nem que as pessoas me julguem, assim como julgaram aquela mulher que estava lá quebrando aquele vaso. Falaram, né, que ela está fazendo isso? Ela podia ter ajudado aos pobres. Eu não ligo porque os outros vão falar. Eu não ligo porque as pessoas vão dizer. Eu quero ver o meu Senhor. Não importa se as pessoas vão falar que eu estou indo para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Não importa o que as pessoas vão falar de mim. Não importa se as pessoas vão falar que eu sou fanático. Não importa se as pessoas vão falar que eu sou louco. Não importa se as pessoas vão falar que eu sou religioso. Eu não estou nem aí porque as pessoas falam. Elas não morreram por mim na cruz. Ele morreu por mim na cruz. E se ele morreu por mim na cruz, o que eu estou fazendo por ele? Sendo que nem o buscar direito eu consigo. Eu não consigo manter uma vida de busca diária por Deus. Eu não consigo pegar minha Bíblia e ler. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas já conseguiram ler a Bíblia inteira, mas será quantas mensagens no seu WhatsApp você já leu? Será que o seu WhatsApp está zerado? Não tem uma mensagem lá sem ler. Mas a nossa Bíblia a gente não lê. A nossa oração como é que está? A nossa vida de Jesus como é que está? A nossa consagração como é que está? O nosso evangelismo como é que está? O que será que eu e você estamos construindo? Porque um dia a tempestade vem. E Jesus ele fala isso, não sou eu. Ele fala que existiam dois homens. Um construiu a casa na rocha e o outro... Ó, tá vendo? Vocês sabem dessa passagem. Aquele que construiu a casa na rocha era quem? Aquele que ouvia e obedecia. E o outro era aquele que ouvia e não obedecia, que estava construindo a casa sobre a areia. A tempestade veio para um ou veio para os dois? A tempestade vai vir para os dois. E você não precisa ter medo de tempestade, desde que a sua casa esteja construída sobre a rocha. Desde que aquele que controla as tempestades esteja com você. A passagem que Pedro está sobre as águas mostra isso. O melhor lugar não era nem no barco, o melhor lugar não era na terra, o melhor lugar era na tempestade, porque lá Jesus estava. Então, onde Jesus está, é onde eu quero estar. Amém? Então, eu não estou ligando para a tempestade, porque eu vou buscar Deus como nada mais importe. Independentemente do que vão falar, eu quero buscar Jesus como se nada mais importasse. Ah, e se tempestade vir? Pode vir, porque eu estou com Ele. Eu estou vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. E se eu estou vendo Ele sentado no alto e sublime trono, Ele comigo está. E não importa o preço que tenha que pagar. Talvez você fique todo o tempo pensando no preço que é para poder servir a Deus. Você fica pensando qual que é o preço que é para servir Ele, para seguir Ele. Você não consegue largar o pecado. Você não consegue largar a preguiça, que é um pecado também. Se eu tivesse escrito na Bíblia, um dos que eu mais ia falar era sobre preguiça, porque a geração preguiçosa é essa que a gente vive. As pessoas não têm disposição para servir a Deus. Antigamente as pessoas andavam quilômetros para poder servir a Deus, hoje as pessoas não conseguem pegar um ônibus para servir a Deus, não conseguem pegar o carro para servir a Deus. Eu estava até contando na sexta-feira com o pessoal, que as pessoas ficam falando, Diego, mas você tem carro. Eu estava contando como que era a minha época quando eu não tinha carro para poder ir para a igreja. Que eu ia pedindo ajuda para as pessoas para poder pegar linha esmeralda, linha vermelha, linha amarela e depois a linha vermelha. Só quem pegou a República em horário de pico sabe a maravilha que é. Só quem pegou sabe. Mas eu quero buscar Jesus como se nada mais importasse na minha vida. Eu não sei vocês. Talvez muita coisa esteja importando para você. Eu só te dou um recado. Cuidado. Nada disso que você se preocupa tanto, que você se importa tanto, vai te levar para o céu. Talvez você fique pensando demais em pessoas. Nenhuma delas pode te levar para o céu. Ninguém morreu por ti, a não ser Jesus. E você se preocupa com a sua reputação, com o que as pessoas vão falar ou vão deixar de falar de você. Você se preocupa com a sua televisão, com o seu time de futebol. Você se preocupa com tudo. Mas é necessário que a gente quebre nosso vaso, independentemente do que as pessoas vão falar. E a gente rasga o nosso eu diante de Jesus. E quebre o que for necessário quebrar. E que quebre o que estiver nos afastando de uma vida totalmente entregue para Deus. Para quando Deus olhe para a gente e veja assim como via aqueles serafins. Aqueles que queimavam diante de louvor, diante de Deus. Os coraitas, eles não podiam entrar no templo do Senhor por causa que o pai dele tinha se rebelado contra Moisés. Então eles serviam nas portas. E se você ver os salmos 88, 89, 87, que são os salmos dos coraitas, você vai ver eles fazendo esses salmos, a minha alma anseia por ti. Mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. Até o pardal encontrou ninho, que ele viu o pardal fazendo ninho no templo do Senhor, ele falou, até o pardal encontrou ninho.
como querer encontrar os seus altares, o anseio e o desejo dos coraitas de estar na presença de Deus, de estar no templo de Deus. E a resposta de Deus para os coraitas foi: as portas de Jerusalém é o meu lugar preferido em Israel. Aonde aqueles que anseiam pela sua presença. Nos últimos dias Deus vai restabelecer esse tabernáculo caído de Davi. E esse tabernáculo é pessoas que são sedentas pela sua presença, pessoas que buscam, independentemente de como as coisas estão, independentemente se estão empregadas, independentemente se estão casadas, independentemente de qualquer coisa, pessoas que buscam a Deus com tudo que tem, pessoas que não ficam com desculpa para poder vir para a igreja. Mas eu sei que eu falar aqui não vai adiantar nada, mas no dia que você vê Ele, ou no dia que você entender da onde Ele te tirou, aí você vai quebrar seu vaso. Talvez você nunca quebrou porque você não entendeu de onde Deus te tirou. Aí você fala: não, mas eu nasci na igreja. Você não entendeu para onde você estava indo ainda, né? Não adianta você seu pai ser pastor, bispo, apóstolo. Não adianta você ter nascido diante da igreja, diante do ensinamento cristão. Você estava indo para o inferno. E de lá Ele nos tirou. E se Ele me tirou de lá, é o que me faz todos os dias falar: Deus, eu quero quebrar minha vida diante de Ti e buscar como nada mais importa. Essa tem sido a minha oração. Isso tem sido aquilo que eu tenho pedido para Deus. Deus, eu quero Te buscar como nada mais importa. Eu queria convidar somente quem tem esse desejo. Quem tiver medo de que Deus vai quebrar você de alguma forma, pode ficar sentado. Mas você que fala: eu quero buscar Deus de uma forma diferente, porque eu quero ver o Senhor sentado no nosso sublime trono. Eu quero que Ele brilhe na minha vida. Eu quero que Ele se revele para mim de uma forma como Ele nunca se revelou. Para que eu possa revelar Ele para o mundo. Para que eu possa revelar Ele na minha casa. Para que eu possa revelar Ele na minha igreja. Sabe, eu estava contando aí para o pessoal um testemunho de que eu trabalhei durante 7 anos num banco. E lá a gente fazia célula, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. E quando eu saí de lá, foi muito legal porque tinha pessoas que quando eu estava lá, elas não iam para a igreja. E foi muito legal, porque depois que eu saí de lá, eu vi que algo ficou na vida de algumas pessoas. E eu vi que algumas pessoas começaram a ir para a igreja. E eu não me preocupei se as pessoas estão indo na igreja que eu vou. Placa de igreja não leva ninguém para o céu, igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, mas, cara, se amanhã não tiver o Denis, se amanhã não tiver essa igreja, se amanhã não tiver nada disso, eu vou buscar Deus da mesma forma. Eu busco Deus da mesma forma, independentemente de onde eu esteja. Seja na minha casa, se eu for numa igreja tradicional, eu vou buscar do mesmo jeito. Eu não estou aí para as pessoas que estão do meu lado, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do buraco que eu estava quando Ele foi lá e me buscou. Eu sei. E que Deus mostre para você de onde Ele tem te tirado. Talvez você ainda não acordou para onde você estava indo, quando Deus te chamou. Mas que Ele revele no seu coração de onde Ele te tirou, para que você possa buscar Ele como você nunca buscou antes. Que a gente mude a nossa forma de buscar. Que 1 hora de culto seja pouco, que 2 horas de culto seja pouco, que 3 horas de culto seja pouco, que 4 horas de culto seja pouco. Que a gente busque enquanto a gente tiver voz, que a gente busque enquanto a gente tiver vida. Enquanto eu viver, eu quero buscar o meu Senhor. Amém? Então eu queria convidar todos vocês que têm essa vontade de buscar Deus com muito mais intensidade do que têm buscado antes. Que se levantasse e orasse comigo. Se a banda pudesse subir aqui para a gente fazer pelo menos, nem que seja um louvor. Mas que você falasse para Deus: Deus, me mostra de onde o Senhor me tirou. E me ensina, Deus. Me ensina a buscar como se nada mais importasse. Como se a única coisa que me importasse